E chegamos na terceira aula da imersão front-end. Eu tô muito feliz porque você tá acompanhando e tá cada vez mais mergulhando mais profundo nesse mundo de desenvolvimento front-end, posicionar div. A gente já aprendeu, né, posicionar div, né? Já. Pode encerrar a imersão aqui, sim ou não? Opa, claro. Então, Se você mas sabe posicionar, centralizar uma div, você já sabe tá tudo CSS certo. avançado. Botou ali um text align, align itens, center, já é sucesso, né? Justify Content. Justify Content, é isso aí, gente. Então a Pronto. gente já aprendeu um monte de coisa, mas é brincadeira, gente. Tem bastante coisa incrível pra gente ainda descobrir e ver. E uma das coisas que eu na hora que a gente terminou a aula, né, eu fui pra casa, dormi, eu falei, caramba, tem uma coisa aqui. Eu confesso que eu dormi até meio mal hoje, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, aquele copy-paste. Aí eu mandei 3 horas da manhã, eu mandei uma mensagem. Poxa, Fernanda, Mayara, por favor, me ajuda, porque 3 horas da manhã. Elas falaram, não, Gui, vamos lá no estúdio agora. E é isso que a gente tá fazendo aqui. A gente tá no estúdio, não são 3 horas da manhã, mas a gente tá muito feliz porque a gente vai evoluir muito hoje no CSS e vai aprender um recurso até que recente, né? Não tão antigo assim, né, do CSS. É isso mesmo. 3 horas da manhã, estamos aqui, mas a gente vai organizar esse nosso projeto, que é aquilo que a gente falou lá na primeira aula, né, Mai? Sim. Então, Gui, a gente vai dar uma estrutura melhor para ficar mais fácil a organização, para você não se perder. E se caso precisar dar alguma manutenção, a gente só muda no lugar e não em vários lugares. Então, a gente vai fazer isso hoje. Uhum. E vocês lembram alguma experiência no trabalho de vocês que isso aconteceu? De pegar um código e falar assim, olha, a gente precisa organizar esse código aqui, essa funcionalidade, porque a gente desse jeito não dá. E esse processo é bem comum, né? Até indo além, assim, não só em desenvolvimento web, mas no desenvolvimento em si, o processo de refatoração é comum. A gente nem sempre vai começar e aquela feature entregar ou viver 20 anos com aquela feature do mesmo jeito que ela foi escrita na primeira vez, né? Então, a refatoração é um processo que acontece e que a gente tem que saber perceber quando que ela é necessária, né? Uhum. E a gente percebeu, né? percebeu. Brincadeiras à parte aqui, mas chegamos num momento importante de falar assim, opa, agora dá pra gente evoluir esse código para um nível um pouco melhor para evitar copy-paste, evitar... vamos mudar a fonte do projeto. Imagina mudar a fonte, a gente tem 1000 linhas de CSS, 2000 linhas, que é o mundo real. Sim. Um projeto real, quando a gente entra, tem milhares de linhas, né? Então, hoje a gente vai a fundo nisso também. Exatamente. Vamos lá? Bora lá. Então, vamos organizar nosso código agora. Isso. Recapitulando aqui, então, a gente fez todo esse menu lateral. O Gui jogou de desafio para vocês desenvolver esse footer aqui embaixo. Então, a gente só trouxe ele prontinho, porque a gente sabe que você já fez, ele tá lindão aí. Depois é só bater um código, né? Para ver se tá parecido com o nosso. Ou até você fez um mais legalzão que o nosso aqui, né? Compartilhar, né, lá no Discord. Compartilha lá no Discord pra gente ver. Então, vamos dar uma organizada no nosso projeto primeiro, para depois a gente se aprofundar aqui nesse menu superior, onde tem a busca, onde tem outros botões aqui, e depois a gente parte para essa parte do grid, onde é os cardzinhos mesmo do lado das músicas e tudo mais. Bora? Bora lá. Vamos lá. Então, vamos aqui para o código. Primeiramente, né, o que a gente pode organizar aqui? A gente vê que a gente tem 2 estilos CSS aqui. Vamos colocar eles dentro de uma única pastinha? Uhum. Então, vamos lá. Então, vamos criar uma pastinha aqui na raiz, que a gente chama de SRC. Sim. Perfeito? Então, vamos jogar dentro dessa pastinha todos os assets, que são os nossos ícones e imagens. Então, a gente já dá um mover aqui. Beleza, já ficou mais apresentável. Uhum. Dentro de CRC, vamos criar uma outra pastinha e renomear ela de Styles. Vamos, boa. Que aí a gente já coloca todos os CSS dentro dessa pasta. Perfeito. Então, vamos jogar o reset aqui. Esses styles vem para cá também. E a gente pode renomear esses styles aqui também pelo que a gente fez, né? A gente fez o menu lateral e o footer. Vamos dar esse nome para ele? Vamos colocar lá sidebar footer. Vamos. Então, vamos renomear aqui. Sidebar, tracinho,
footer. Perfeito. Vamos só checar se o nosso index ele mudou aqui o caminho para não dar um erro. E de Provavelmente repente- não. Não alterou. A gente vai ter que alterar na mão, né? Então a gente Sim. altera aqui. Então a gente dá o caminho aqui, um pontinho traço, CRC. Vamos dentro de styles, side menu footer. Opa, carregou um SS aqui. Uhum. Vamos fazer o mesmo aqui em cima. Traço CRC, styles. Belezinha. Se a gente voltar aqui no código, a gente vai ver que algumas coisas mudaram. Uhum. Poucas coisas, porque é caminho, né? Uhum. Então a gente Sim. mudou a pastinha ali. Então vamos lá na nossa imagem, que a gente carregou. Isso. Aqui, a gente só coloca um SRC aqui, que já E vai. Precisa de uma barrinha ali antes também, Ah, né? eu não coloquei a barrinha. Boa. Peraí. Aqui. Uhum. Isso. Vamos dar um check lá. Olha, legal. Prontinho, perfeito. E os ícones, como a gente está trazendo via CDN, não precisa realizar essa alteração nessa mudança. Exato. Então, como o Gui falou, e vocês já devem ter notado também, que a gente está repetindo muitas coisas, né? São cores, fontes. Então, vamos dar uma enxugada nisso para ficar mais fácil a manutenção. Uhum. Então, vamos criar aqui dentro da pastinha Styles um outro arquivo chamado vars de variáveis. Uhum. Então, dentro dessa variável, a gente pode começar a criar o quê? O que a gente chama de root, que é a nossa raiz, onde a gente vai pegar esses estilos unicamente, de uma única vez só. Uhum. Então, vamos colocar aqui as cores, por exemplo? Vamos Pode ser. Ou vamos colocar. começar pelas fontes? Vamos colocar a fonte, que é o que tá mais dando trabalho aqui pra gente agora. Perfeita. É verdade. É. Então, vamos aqui. Para carregar uma fonte, eu vou colocar aqui só para ficar organizadinho. Então, Um aqui comentário, né? num comentário. Então, como a gente carrega essa variável de fonte? 2 tracinhos, fonte. A gente coloca o nome da fonte, 2 pontos. E aí, a gente repete aquilo que a gente estava repetindo sempre. Sans, espera aí. Tracinho, sans, traço, serif. Legal que disso a gente não precisou instalar nada, né? Pra nenhuma extensão. Antigamente, né? Na época do SAS, aí instalava o SAS para compilador, para fazer não sei o quê. Não, isso é do CSS, né? É, isso é nativo, é o que a gente chama de CSS Variables, né? Uhum. Então, a gente... É exatamente como declarar uma variável. Então, por exemplo, lá no seu código Java, sei lá, você declarou uma variável que vai receber um nome. Aqui a gente está declarando uma variável que vai receber um estilo CSS que a gente vai passar em todos os pontos lá. E se em algum momento a gente precisar trocar essa fonte, a gente só troca na variável e não no resto do código todo, né? Como a gente estava fazendo até agora. Perfeito. Então, como a gente criou mais um arquivo, a gente precisa o quê? Importar. Carregar ele aqui. Provavelmente antes do nosso último estilo, porque a gente carrega as variáveis e depois usa esse. Exatamente, porque a gente precisa dessas variáveis carregadas ali na hora que a gente for chamar. Aham. Então, ó, observa aqui na linha 9, a Fernanda já deixou ali o link do folha de estilo e vai trazer agora o .src, o styles e o vars.css. Isso. Antes do sidebar footer, né? Exato. Porque senão a gente carrega as variáveis depois, ele não sabe o que são aquelas variáveis e não vai encontrar, né, os valores. Exato, Gui. Aí, como a gente já está com essa fonte aqui na raiz do projeto, vamos aqui em sidebar. Vamos colocar aqui no body. Então, a gente carrega essa fonte aqui no body para a gente nunca mais se preocupar com ela. Então, a gente carrega aqui, a gente dá um var de carregar a variável, abre parênteses e copia ela aqui da forma que a gente declarou na variável. dm.sans. Se a gente, depois, com mais tempo, você aí de casa,
quiser tirar todos os font sizes que a gente colocou aqui, pode tirar que vai funcionar Font family, bonitinho. né? Font families. Font family. Pode tirar que tá funcionando bonitinho, porque a gente já carregou ela no body, que é onde está toda a estrutura ali do nosso HTML. Quantos que a gente tem? Quantos font family? Dá um Ctrl F só pra Vamos gente dar um Ctrl F aqui pra gente ver. entender. 7. Olha. Vamos tirar. Vamos A tirar. gente pode usar até esse atalho do font family pra já ir identificando. Então, vamos tirar Olha esse esse. aqui. Vamos pro próximo. Olha só, hein? Vamos tirar aqui também. Mais um. Então, teoricamente, são 6 linhas, né? Que o primeiro ele conta também, né? Sim. 6 linhas de código a menos. Até agora. Até agora. Porque provavelmente a gente precisaria Usar em outros lugares, momentos. né? Sim, E um projeto a gente pode ter mais de uma, 2, 3 fontes, né? sim. Então, é importante usar. Legal, eu disse que se eu quero alterar a fonte do projeto em si, eu só vou em um local, que é o vars.css, e falo assim, agora minha fonte vai ser... É a única fonte que eu lembro, tá, gente? Vai ser Arial Black, né? Vai ser Time News Roman. Nem... Usa ainda essas fontes? Nem sei se usa mais. Eu acho que não. Geralmente eu tem sou das uma... antigas mesmo. né? É, É que geralmente, pelo menos assim, para identidade visual das empresas e tudo mais, cada empresa normalmente tem sua fonte, né? É, O né? Itaú tem a Uhum. fonte própria, eu imagino que a Globo tenha também. Ah, legal. sim. Então, Bacana. geralmente. E é um trabalho bem, bem complexo de criar fonte, não é um negócio que, vou criar uma fonte aqui, ó, que legal. É, né? Dá bastante trabalho, mas fica pra identidade visual, é bem Legal, bacana. bacana. Vamos lá ver agora como é que ficou. Vamos dar um F5 aqui. A Olha, fonte aqui, se a gente inspecionar, continua sendo a nossa DM Sans aplicada num único lugar. muito Exato. legal. Muito bacana. E aí a gente pode fazer isso para tudo que esteja sendo repetido várias vezes no código, né? Então, seja para tamanhos, seja para fontes, seja para cores. Cores é muito comum a gente Uhum. fazer isso, né? E eu acho que essa funcionalidade do CSS, de ter variáveis, acho que foi uma coisa que a gente esperou muito, assim, né? Que chegasse. E antes, né, como você falou, tinha os pré-processadores e sempre a gente tinha que talvez usar um pré-processador, recurso, um né, recurso extra. E agora ter isso nativo é tão legal, eu acho que ganhamos bastante. Ganhamos Bacana. muito. Vamos partir agora que tá tudo organizadinho, tudo dentro da pasta. Vamos continuar aqui o nosso código para colocar a mão na massa, para construir esse Esse menu. menu superior. Uhum, vamos. Bora lá? E eu gostei da dica aqui. Caso alguém queira criar mais variáveis para as cores, vou dividir em 3 cores, né? A cor, essa branquinha, que era o, não sei, era o FFF. FFF. O B3, B3, B3. O O 12, 12, 12. 12. 24, 24, 24, né? É. Vou criar 4 cores e vou deixar sempre o projeto com essas cores também. E criar variáveis e usar ali também fica... Inclusive no código que a gente vai disponibilizar, ou já disponibilizou, né, para vocês, a gente já deixou uma série de variáveis dessas já lá criadas, aí vocês podem olhar e ver, brincar também, colocar mais fontes não, mais variáveis, eu acho que é Uhum. bem legal. Muito bacana. Vamos para busca? Vamos? Então, bora lá. Vamos começar aqui. Vou fechar minha variável. Vou fechar meu sidebar footer também. Vamos aqui pro HTML. Deixa eu fechar aqui também pra gente ganhar mais espaço. Então tá, ó, o footer já tá aqui também. Uhum. Mas vamos agora... Vou até fechar ele aqui pra gente não se confundir. Uhum. Então, como esse conteúdo do meio, vamos chamar ele assim de principal? Vamos Vamos. colocar uma tag muito legal de usar, que é a main. Uhum. Então, Vamos vamos usar a main. abrir a main aqui e é nela que a gente vai começar a trabalhar. Uhum. Amém. 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 Então, vamos começar criando aqui uma div. Vamos chamar essa div de main Container, né? container. Legal. Sim. Main, então, na verdade, é daquela ideia de tag semântica que Sim.
Aí o conteúdo principal da página tá aí dentro. Tá aí dentro. Exato. É só isso. Exato. E é, inclusive, uma boa prática a gente usar sempre uma tag main, até pensando em acessibilidade também. Uhum. Porque se você não tem um main, você não sabe qual que é o conteúdo principal e a tecnologia assistiva, como um leitor de tela, por exemplo, não vai passar essa informação para quem está acessando aquela página. Legal. Então, é sempre bom ter o main. Bacana. Então tá, então a gente tem uma div aqui chamada main container. Vamos usar de novo o nav, que a gente já sabe como ele funciona. E vamos colocar a class nela aqui. Vamos chamar ela de header. Header Navigation. Vamos chamar. Navigation. Dentro da nave, vamos criar uma outra div. Vocês vão entender, assim, conforme a gente vai construindo, o porquê de tanta coisa dentro de tanta coisa, mas é pra organizar e conseguir separar bonitinho, né? Uhum. Então parece, nossa, quanta coisa, mas faz total sentido, vocês vão ver só. E isso é bem comum no mercado também. A gente dificilmente vai ver um projeto que tem uma div, tem tudo aqui, aí acabou, tem outra porção. E vai... Abriu uma página assim e tem 2 div. Não acontece. Nunca vai. Eu nunca vi, pelo menos. Nunca. Então a gente criou aqui mais uma div chamada Navigation, e dentro dela, vamos colocar um button. A gente precisa colocar os botões para mostrar aquelas setinhas que estão De lá, voltar, né? De voltar, que estão ali. Ah, tá. Essas setinhas de navegação aqui. E uma Isso. diferente da outra, né? Exato. Ali. E aí, para isso, dentro desse botão, a gente pode colocar uma classe arrow left ali, né? Que é a setinha da esquerda. Boa. E aí, dentro dela, a gente vai criar uma imagem aí, que é a small left. A gente já colocou nos assets, né? Lá na primeira aula, quando legal. a gente trouxe os assets aí para o projeto, essas imagens que a gente vai usar já estavam lá. Então, a gente só importa agora. Uhum. E aí, a gente pega o caminho Asset. bonitinho e importa. Então, vamos importar ela aqui. Beleza. Aí o Alt a gente pode colocar aqui também. Seta à esquerda. Isso. Beleza. Acho que o outro botão é muito parecido, né? É. Pode até copiar e Então, colar vamos copiar e colar. Podemos. com muito medo. E aí, só trocar para right. Right é uma palavra quase impossível para mim de escrever. Sim. Eu escrevo, na terceira vez eu acerto, geralmente. E trocar ali do lugar de seta à esquerda para seta direita, A né? direita. Hum? A outra direita. Boa. Então, essa parte aí dos botões a gente já matou. Uhum. Beleza. Aí, a gente vai colocar agora aquele input lá da busca, né? Que a gente vai procurar lá pelos artistas, né? É o campo que a pessoa vai digitar para pesquisar alguma coisa, né? Exato. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir mais uma div aí. E vamos colocar uma classe header search. Search. Beleza. Aí a gente coloca a imagem de novo, né? Que vai ser a search.png. Aí ícones também? Tá lá nos ícones também. Uhum. Boa. E aí esse alt aí, a gente pode até deixar ele vazio. Verdade. Porque a gente pode deixar ele vazio, por quê? Porque essa imagem aí, ela não está sendo usada para compor a informação da tela. Então, isso aqui pra gente, ela não tá sendo... Ela não tem o valor de imagem, né? Então, a gente pode deixar o alt vazio. Curioso. Acessibilidade tem algumas coisas que a gente precisa fazer para... Na verdade, o ideal, quando a gente tem uma imagem, né, que não tem valor tipo, não tem um valor de conteúdo mesmo, ela só tá ali para fazer uma graça visualmente, a gente pode... O melhor é carregar ela no CSS, né, com background image e tudo mais, porque aí não vai ter o conteúdo ali, o CSS não é transmitido, né? Uhum. Mas vamos seguir aqui e a gente só deixa esse alt vazio aí por Legal. enquanto. Beleza. Vamos colocar um input aqui, que é a tag que deixa a gente escrever, né? Beleza, agora aqui dentro dessa div, vamos colocar o input, que é a tagzinha que vai habilitar a busca, né? Uhum.
Isso. O type dele vai ser text mesmo, né? Que a gente vai receber um texto. E aí, aqui, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai colocar o ID, que vai ser o search input. Não tem problema a gente colocar o estilo tanto no ID quanto na classe. A diferença é que a classe vai poder ser para mais de um elemento. A gente pode usar essa mesma classe em mais de um elemento. O ID a gente só vai usar naquele elemento. Vai funcionar se a gente pegar esse ID, o mesmo ID e colocar em vários? Vai. Só que isso é uma má prática, né? Porque o ID já tem essa semântica de identificador, ou seja, né? É como se fosse o RG ali, ninguém vai ter um RG igual. Então, o ideal é que se a gente precise de mais um elemento, classe, se não ID. Então, a gente vai usar ele aqui e também vai usar na hora que a gente estiver fazendo uma busca, que eu não vou dar spoiler, mas vai ser a aula que vem. Então, vamos lá. Que vai usar no JavaScript. Mas eu não vou falar, tá? Ninguém ouviu isso. Não Ninguém é pra ouviu falar isso. que é pra usar no JavaScript. Não Isso, vai ter ninguém ouviu que a gente JavaScript. vai fazer uma busca de verdade usando o JavaScript com o framework. Não, ninguém ouviu isso, gente. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu, só continua. Exato. Aí a gente vai colocar um max length aí nessa propriedade, nesse input, que ele vai ser de 800, ou seja, ele vai receber no máximo 800 caracteres. Só isso? Quem digita 800 Isso. caracteres, né? Mas, Escreveu pelo um simples livro na nome, busca, né? vamos dar um tweet é menor que isso. Então, vamos colocar também um placeholder. Placeholder é legal, né? Aquele que antes da gente digitar já tá aquele textinho. Isso é muito bem legal para bonitinho. guiar, assim, para a experiência, né, do usuário. É bem legal para ir guiando a gente. O que você vai digitar naquele texto e tudo mais. Então aqui eu vou digitar o que você quer ouvir. O que você quer Olha! ouvir. Boa, né? É. O que você quer ouvir? É uma pergunta Beleza. difícil, hein? Então. Que depende do dia, depende Eu quero do ouvir estado. Guns N' Roses. É. Beleza. Então, acho que aqui a gente já tem propriedades suficientes. E aí, vamos seguir no HTML aqui. Tá bom. Beleza. Nosso input já tá ok. Aí, agora a gente tem mais 2 botões ali, que são os botões de login e de o entrar, né? E o inscreva-se. Então, a vamos- gente vai colocar mais uma div aí, que seria pode usar a classe header login. Isso. Login. E aí, dentro dela, a gente vai ter 2 botões. Um inscreva-se, outro entrar. Então, vou colocar um subscribe aqui. Isso. E aqui, inscreva-se. O segundo botão, eu dei aqui minha tecla mágica. Pra Vou só trocar. duplicar a linha e aí só troca colocar um a login classe e o aqui. texto. E aqui a gente coloca entrar. E cada um são 2 classes, provavelmente um vai estar de um formato, de um jeito, o outro de outro, né? E se a gente olhar até Exatamente. lá na tela, na expectativa, a gente vai ver que eles são bem diferentes. São bem diferentes. Então, Um nem parece botão, né? E o outro outro tem cara de botão, né? tem cara de botão. Exato. Então, o outro poderia ser um link também, né? O inscreva-se. Então, vamos voltar lá e vamos estilizar ali esses Vamos. botões. Vamos tomar um susto pra ver como tá agora? Vamos, né? Ou não? Prepara o Vamos coração. ver. Olha, ficou bem legal, hein? Caramba, ficou Olha, bonitão, tá. hein, Não dá aqui. nem pra ver. bonito. Assim, ó, se você quiser se inscrever do jeito que tá hoje, você precisa inspecionar, deletar os elementos que estão Tá na frente e tentar clicar dando um zoom, né? A experiência da aplicação Ela tá perfeita. tá muito legal. Tá, então agora a gente precisa colocar um estilo aí, né? Vamos. Então vamos lá, vamos colocar voltar. um estilo. Onde? Em qual CSS? Em qual CSS? Boa pergunta. Vamos criar um novo pra ficar bem organizadinho? Acho válido. Vamos Podemos criar criar um novo arquivo aqui, então. Vamos chamar ele de main content. Conteúdo principal. Pode ser. Nem content. Content.css. Uhum. Então Beleza. aí a gente vai colocar tudo que esteja ali dentro daquele main que a gente acabou de criar, né? Uhum. Então, o primeiro ponto que a gente precisa colocar ali, precisa estilizar, seria o main container. Que aí é toda aquela div main, estrutura, né? né? Toda aquela estrutura que a gente criou. Então, vamos lá. Que provavelmente
desse lado, vai ter que vir para cá, mas vai ter que respeitar aquele espaço que a gente tem, né? Isso mesmo. Então, a gente já criou aqui o nosso CSS. Eu vou colocar um comentário aqui para a gente deixar tudo bem detalhadinho. Vamos chamar de header, que é bem aquela partezinha ali de cima. E vamos começar a estilizar ele aqui. Vou fechar de novo aqui para a gente ganhar mais espaço. A primeira classe que a gente vai estilizar, main container. Bora lá, então. Isso. Então, aí, no main container, a gente já vai ter algumas propriedades aqui que a gente vai precisar, que a gente vai ter que explicar aqui agora, hein? Que a gente vai usar o max width, que, ou seja, a largura máxima desse main container vai ser 800 VW. Ou seja, o V aí ele está relacionado a viewport. Então, ele está ocupando esse valor aqui dentro da viewport, em questão de largura. Provavelmente deve ter alguma coisa a ver com o display mesmo, né? Exato. Assim, ó, se tiver, ou se a tela onde está, né, tiver tantos, eu quero que você use 800 desse tantos, Isso. né? Alguma coisa assim. Exatamente. E aí a gente começa a falar de responsividade aqui, né? Quando a gente passa esses valores de VW, que seria, né, de viewport widget, né? Ou VH, que é o de altura, Do né? height. Então, vamos Então- até colocar ele aqui já, Vamos. que aí Que é o a gente 100. já quer 100 VH. Ele seria 800 ou 80 mesmo? 80. 80 mesmo. 80, tá. É. Que ele vai ocupar 80 posições ali, né? É, dentro. de 100, a gente pode contar 100, 80 é só desse main contain. E aí os 20% que fica do menu. Que A gente chique, hein? pode Pois contabilizar é. assim, né? Exato. Então, E 100 de altura vai ocupar 100% da sua tela mesmo, Uhum. ali de espaço. aí a gente pode colocar um merging left. Aqui a gente vai... Pra jogar pra direita. O merging left joga pra direita, o merging right Caramba, mas empurra, olha, né? Vamos pensar assim, né? programação Empurra. tá de brincadeira, né? É, você acha que CSS é assim? É, você tá achando que Sabe, front-end é mole? Olha aí. É, o pessoal falava, vou pra front-end que é mais fácil. Aí, ó. Mas com a imersão fica mais fácil, gente. Então, beleza. A gente já colocou um left ali um merge left de 320 px, um merge right de 56, beleza. Então, o nosso main container já tá indo ali. Perfeito. Agora a gente precisa estilizar o header navigation. Então, vamos lá para ele. Vamos lá para ele. Então, aqui a gente declara ele aqui, igual a gente já aprendeu a fazer. Sim. Então, eu vou usar o nosso queridinho Display Flex. Pra gente deixar esse container aí flexível, né? Vamos colocar um Justify Content. O Space Between ele é bem usado, né? Porque é geralmente o que a gente precisa mesmo, né? É distribuir aquele conteúdo ali dentro, né? De Com forma o mesmo justificada, espaçamento com o mesmo entre espaçamento. eles, né? Então ele é bem comum. Vamos colocar um Align Item Center também. Aí, de resto aqui a gente já viu, né? Um padding de 16, uma margem de 10 px. Vamos colocar um border radius aí de 8 px. E o background color 12, 12, 12. E é curioso porque esses valores vocês testaram, Sim, já viram, né? Mas no mundo real, provavelmente podem existir dois cenários, né? O primeiro é que um time de design cria e calcula e vê tipografia, espaçamento, e vocês, como desenvolvedoras, vão lá e implementam aquilo que o designer criou, né? isso. Acho que é o mais comum, Que né? é o mais comum até a página 2. Porque às vezes a gente... Nem sempre, assim... Eu, pelo menos, já tive experiências em empresas menores, época de estágio. A gente ia fazendo da cabeça. Só faz. Mas empresas maiores, geralmente tem um time de UX, de design, que vai trazer pra gente, sei lá, um Figma. E vai ter todos os elementos ali, já com espaçamento, com tamanho, tudo certinho. E a gente
E ter o às trabalho de vezes, codificar. mesmo com a decisão do designer, existe essa conversa. Isso aqui não ficou muito legal, esse espaçamento, isso aqui existe, isso é Sim, comum. existe. Isso. Tem uma abertura muito grande, né? Na Globo, por exemplo, a gente tem um time de UX Uhum, que ele faz uma pesquisa de campo com o cliente e tudo mais, monta aquele Figma. Ele traz isso para o time de dev, a gente discute o que dá, o que não dá para fazer, mas é algo assim super aberto. A uhum, gente se comunica muito, nada é feito em pedra, uhum, então há uma comunicação muito boa ali uhum. entre times. Que bacana, Então, legal. dá para argumentar bastante. E bom que a gente cresce também como Sim, Sim, time, né? é sim. verdade. Acho que a questão de ter um olhar diferente, né, em relação ao produto final é muito bom. Então, pessoal, ó, fiquem tranquilos em relação a esses valores que a gente está colocando, porque eles já foram pensados, né, Sim. pelas designers, as devs e, né, E tudo mais. e são vocês, né, E são a tá todo... gente foi também mirando na página do próprio Spotify, né? Vendo ali quais que eram os valores que eles estavam trabalhando lá, inspecionando o código e trazendo para cá. Aham. E Então, provavelmente também tem, né, um time, uma equipe de sim, pessoas que pensam ali no CS, não só no design, no né? De design modo como um todo, geral, né? na No experiência de todo. usuário e tudo Legal. mais. Então, aí agora a gente pode colocar o Header Navigation. Vamos nele. Aí a gente vai usar um display flex aí de novo, mas agora a gente vai usar uma propriedade um pouquinho diferente. Porque agora a gente vai usar o Justify Content de novo, mas com o Space Around, que aí ele vai fazer uma tratativa um pouquinho diferente. Enquanto o Space Between deixava tudo justificado aqui, e aí cada um tinha sua posição com espaços entre, né? Agora ele centraliza tudo e coloca esses espaços aqui em volta desses elementos, né? Então agora nosso Space Around, nosso justificação, né? Aham. Vai ficar diferente. Beleza, a gente colocou o Space Around aqui. E aí vamos usar um Align Item Center também, para ele ficar bonitinho ali no centro e dentro desse container flexível, né? E aí, ok. Aí, A gente- aproveitando o header aqui, já vamos ajustar as setinhas? Já vamos legal. ajustar as setinhas. Então, vamos aproveitar aqui. As setinhas está dentro de Navigation. Aí, a gente carrega aqui a classe do Left. Vamos estilizar ela. Então, aqui no Arrow Left, a gente vai colocar um margin right, para ele dar um espacinho assim, tipo, Uhum. não cola em mim, right, porque eu vou te dar uma margem aqui. Uhum. E aqui a gente vai colocar, em vez do PX, a gente vai colocar o range de tamanho, já Uhum. pensando na responsividade. Eu posso chutar Tá o que bom. é isso? Pode chutar, por favor. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, tá? Em rede nacional. Sim. Vamos lá. O REM, ele é uma unidade de medida que, diferente do pixel, ele não é estático, né? Não é aquele valor fixo, é uma unidade Relativo. relativa. Então, Exato. provavelmente, dependendo de outras coisas, ele vai ter um determinado tamanho ou não. Sim, isso. Posso atualizar o currículo? Por favor, Então, beleza. avançadíssimo agora o Front-end, CSS. front-end developer. Front-end developer demais. Caramba. É isso. E aí, por isso que ele é legal pra quando a gente pensa em responsividade, né? Porque aí ele vai ser sempre relativo. Então, Tá. relativo ao tamanho do documento, Uhum. né? Por exemplo, se a gente declara, sei lá, 16 pixels, ele vai ser sempre 16 pixels em qualquer lugar. Uma unidade de medida relativa, por exemplo, aí, quando a gente faz, ele tá falando, ó, tem 1 vez ponto 25. Então, assim, 1 vez e meia. Então, isso vai depender muito, vai variar, vai ser relativo de onde ele está sendo carregado. E tem até como a gente tentar traduzir de REM para pixel, né? Que é mais ou menos 16 pixels, é um 16 REM, né? pixels. Uma coisa É, assim, né? é isso mesmo. Aproximado, né? Aproximado. Um valor. Legal. E dele é só isso mesmo, né? Você falou assim, ó, a setinha da esquerda, você vai ter uma margem para a direita de 1,25. Sim. Exato, Tá Lili, E é aí, isso mesmo. E aí tem um outro ponto agora que a gente pode estilizar as duas setas, né? as duas setas, né? Os dois botões, o arrow left e o arrow right, usando o mesmo estilo agora. Que legal. E aí a gente usa a vírgula agora, porque a gente tá falando, olha, eu quero esse estilo para esses dois, não esse está dentro desse, como a gente colocou nas outras vezes, né? Porque teoricamente o que você faria seria arrow left, escreve tudo.
Errol Wright escreve a Escreve mesma tudo. coisa. Então, não faz faz sentido. nem sentido. A Legal. gente coloca tudo aqui. Sim, Então, então as vamos. propriedades aqui. E aqui não tem nada de novo. A gente já aprendeu bastante aqui dessas propriedades, né? Uhum. Justify Content, o Align Items, o Widget, Height, tudo mais. E aí aqui agora a gente pode até colocar essa variável do background aí também, né? A gente lá no nosso arquivo de variáveis de CSS. Tanto do background, né? Tanto do ícone, né? Quanto do background color. A gente pode criar Então, aqui essas eu já vou variáveis aí. colocar um BG icon. A gente já vai carregar isso lá na variável. Eu tava pensando nisso Sim. agora. Eu falei, caramba, a gente já criou. Eu não Não, lembro não. dessa. Não, né? A gente só vai declarar a variável aí, por enquanto é uma variável que ainda não existe. E aí depois a gente vai colocar ela lá no nosso arquivo de variáveis de CSS. Não tem bem aqui. Aí vamos lá na variável de CSS. Então, aqui em vars. Então, a gente pode colocar um comentário aqui de colors. Lembrando que você que está vendo esse código aí em casa, essas variáveis já estão criadas, já estão lá no nosso repositório disponível, tá? Então a gente está criando aqui mais uma vez só para reforçar, mostrar como é que funciona. Uhum. Qual que é o nosso valor aqui, Mai? O Me valor ajuda? vai ser 13, 13, 13. 13, 13, 13. Tá, então a gente já carregou ele aqui. Então, e agora a gente Perfeito. cria também uma variável, a gente pode chamar aí logo, né? Uhum. E aí a gente pode criar essa variável lá do background color, né? Uhum. Ela vai ser o RGB? Ela vai ser RGB, porque ela Com vai uma dar uma... opacidadezinha de Isso. leve lá no Então final. vai ser um RGBA. Vai ser um RGBA. Olha aí, Olha que sucesso, hein? O RGBA, né, ele vai fazer aquele cálculo, né, de verde, não é que é? Vermelho, verde e azul. E aí o A do final ali vai ser a opacidade. Que aí a gente vai deixando ele mais transparente um pouquinho. Uhum. Peraí. Eu repeti aqui. O que que eu posso colocar aqui? Pode colocar BG Color. Pode colocar BG Color. BG Arrow Color, talvez? melhor, Melhor, né? Porque Porque o BG Color pode ser background, né? sim, e é bom a gente prestar atenção nesses nomes de variáveis, até pra gente não se perder depois no código, né? Uhum. Então, beleza, a gente colocou a opacidade aqui. Então, aqui vai ser BG Arrow. Vamos copiar. E o RGBA é 00 e 07 De mesmo? 0, e aí vai ser a proporção de opacidade que você vai querer ali, né? Então, Uhum. pode colocar, tipo, uma opacidade maior, menor. Inclusive, dá pra brincar disso também lá no DevTools. Uhum. A gente pode ir arrastando as setinhas lá e vendo Legal. o que dá pra Tem pegar. borda? Não tem borda. Na verdade, ele vai ter um border none aí, né? Pra ele não ficar com aquela bordinha escura estranha, né? Verdade, eu me confundi. Eu já me adiantei aqui no border radius, porque ele é redondinho. Sim. Mas agora eu já coloco um border none pra não ter a bordinha que a gente não quer. Vamos colocar um cursor aqui? Nosso cursor pointer. Olha que interessante isso. Ele não tem a borda, mas você espera que fique circular na hora que a pessoa for passar. Sim. Que coisa, hein? E que não e essa borda aí é só pra ela não desenhar, né? Porque o botão já vai ter ali Aquele contorno, né? Ele já vai ter aquele contorno. Que legal. Perfeito. Querem dar uma olhadinha pra ver Vamos. como tá? Será que a gente Vamos consegue lá. ver o... Ele já aparece Então, ali? essa é a nossa expectativa. Ainda tem algumas não. coisinhas aí Então, pra gente vamos mexer. alterar aqui. Vamos estilizar agora aqui a nossa parte do login. Vamos. Login Vamos lá. em se inscrever. E aí, esse aí também é rapidinho. Só usar um display flex e uma line items aí pra center, pra deixar tudo mais bonitinho. Pra não perder a piada, né? Só centralizar, né? É só centralizar a div aí, né? Olha aí.
Vocês já ouviram muito isso, né? Nossa, muitas vezes, muitas Muito. vezes. Vocês dão risada hoje de dó da pessoa que tá fazendo a piada, né? Porque Eu já ouvi isso em entrevista, inclusive. tá brincando. Já. Mas, enfim. Aí eu Front end falei. é só centralizar a dívida. Já perguntaram na entrevista se eu sabia centralizar a dívida. Mas isso em entrevista de estágio, foi há muito tempo atrás. Mas você tá brincando ou você tá falando sério? Não, eu tô falando sério. Né? Eu fiquei um pouco. Na verdade, eu fiquei insegura porque assim, eu não tinha tanta experiência, não tava Aham. procurando estágio. Aí eu achei estranho, né? Que veio aquela pergunta assim, mas Que coisa, hein? acontece. É. Abrindo o coração durante a imersão. É isso aí, gente. isso. Ó, então temos aqui o header login com o display flex e o align items center e o header search, né? Isso. E Boa. aí a gente vai colocar essas outras propriedades aí de altura, largura, margin falta isso, left Uhum. e tudo mais. Vou colocar Legal. uma margem aqui. Vou colocar um background color aqui. Como vocês já aprenderam na variável, eu vou colocar direto aqui, mas experimentem a A variável, né? variável Então, aqui. Olha a mensagem às 3 da manhã, hein? olha só. Assim, olha, será que não dá pra minimizar? Legal. E pra final aí, um border radius de... Vamos colocar um 500 px. Pra ele ficar bem arredondado. Isso. Ou a Esse, gente poderia colocar também 100% aí. esse é onde a pessoa vai digitar, né? Aquele... Isso. Vai ficar bem oval, né? Tá bom. Isso. Então, eu vou só colocar 100% não, né? Um pouco menor que 100%, mas pode seguir. Então, eu vou colocar aqui um px solid e um transparente. Que aí vocês vão entender o porquê desse transparente, que vai fazer sentido. Uhum. Sim. Então, tá. Então, essa parte do search já tá ok. Vamos pra imagem? Vamos pra A imagem. lupinha? Aquela lupinha lá, a gente também não vai ter muito mistério. A gente pode colocar uma largura de 16 pixels, uma altura também e uma edge left de 10. De 16 pixels, vai ficar redondinha. E o margin left, só pra dar aquele respiro. Isso. Beleza. Beleza, e agora a gente precisa dar uma estilizada no input, né? Que Uhum. ainda tem. Ele tá. É a última Cru coisa ainda. que falta, o input? A gente tem dessa parte sim, aí depois a gente tem os dois botões, né? O Uhum. subscribe e o login. Ah, tá. Então vamos lá. Input. Então vamos começar com background transparente lá, né? Pra gente não ter aquele fundo ali do input. Sem bordas, por favor. É um padding. A gente pode colocar ali um padding de 0, aí 100 na direita, 0 embaixo de novo e 12 na esquerda. Não, essa ideia do relógio. Muito boa. Muito bom. É bom, isso me né? fez entender o padding. Porque eu até hoje faço assim, quando eu vou escrever, eu falo esse. Isso. Aí é esse aqui então. É sempre bom. A gente vai colocar um text overflow elipses aí. E ele serve pra quê? Sabe quando você tem um valor de texto muito grande, que aí a gente precisa... A gente não quer mostrar tudo, né? Não quer quebrar o texto, mas também não pode mostrar tudo. Aí a gente coloca, ele fica com 3 pontinhos. Então o elipses é bem legal pra gente fazer isso. Overflow hidden, que é pra apagar, não para ele não... Ele vai trabalhar junto com o overflow, o text overflow ali, né? Que ele não vai deixar estourar o campo, mas ele vai fazer vai colocar os 3 pontinhos. Se a gente colocar o text overflow ali sem o overflow embaixo, não vai funcionar. Uhum. E a gente vai colocar mais uma propriedade aí, que é o white space no wrap. O que é isso? Now wrap, né? A gente não usou ela até agora. Que é o quê? Quando a gente vai digitando um texto, se é um texto muito grande, ele vai quebrando as linhas, né? O que a gente tá fazendo aqui é deixar esse texto numa linha só. Porque não faz sentido no input, né? Você ficar quebrando linhas. Então ele vai ficar sempre numa linha só. Nossa, imagina, vai quebrando, vai... Vai ficar lindo, Fica só né? um Na input tela. grandão. Sim.
E a gente pode colocar também um outline none para ele não criar aquela barrinha ali de outline na hora que a pessoa clicar para digitar lá no input, né? Aqui é como se a gente estivesse tirando a bordinha do texto do input. Então, a gente clica, vai ficar ali limpinho só para você digitar, sem a marcaçãozinha da borda. Que legal. Isso. Agora, vamos manter segredo ainda. Vamos estilizar o nosso botão de login e de inscrição? Vamos. Vamos nessa, então. Então, vamos lá. Header login ponto subscribe. Vamos colocar uma cor nela. Vamos colocar aí um color de A7, A7, A7. A gente pode criar a variável também, mas a gente pode colocar direto aí também A7, A7, A7. Perfeito. Uma curiosidade, né? Todas essas cores tem repetições, assim, né? Todas 12, 12, 12, né? Bem curioso. Curioso. Vou colocar Deve ter tido um estudo gigantesco para chegar nessas sim. cores. O que a gente tá fazendo aqui em 10 segundos de escrever. Exatamente. Color, foi todo tudo pensado, Tudo né? pensado. E aí, mais uma vez, né, são propriedades que a gente já viu aí de margin right, background color, tudo mais. Então, aqui no nosso botão de subscribe, sem segredos. Aí, a gente pode ir para o nosso botão de login. E aí, nesse botão de login, a gente vai ter também o widget dele de 100 px, né, de 100 pixels. Porque ele vai tomar, né? Ele tem um valor ali menor, também sem novidades aí também nessas propriedades aqui. Então, a gente poderia também colocar uma variável aqui, né? Que ela vai ter um color 000, né? Preto. Então, a gente poderia colocar também nas variáveis de lá de CSS. Fica aí de lição de casa, né? Fica de lição de casa, brincar com variáveis CSS. Código organizadinho, sem repetição. Isso vai te ajudar no mercado de trabalho. Sim, isso é assim, inclusive, até vendo entrevistas, participando de entrevistas com outros, né, com pessoas pro meu time, enfim, a gente geralmente pergunta, né, você conhece variáveis de CSS, você conhece pré-processadores, conhece? Então, é legal a gente ter esse conhecimento. Beleza, gente, a gente já estilizou todas as nossas classes aqui. Vamos só dar uma revisada aqui no HTML para ver se tá tudo certinho. A main a gente vê que tá fechada, div, nav também tá fechando aqui. Navigation, opa, ó, sempre bom dar uma revisada, hein? Então aqui a gente fecha essa div, que o navigation é só esse núcleo. Beleza, a gente já construiu, estilizou. Vamos ver agora como ficou? Vamos. O coração do Gui tá batendo aqui, ó. Forte. Fortíssimo. Até o pessoal da produção gostou, você ouviu, né? Olha só. Ficou muito bonito, Que tá bem legal. coisa linda, dá pra digitar. Então, eu acho que é isso, né? Então, a corzinha, a gente... Tá preto e branco, né, Maia? Você que notou que tá meio preto e branco, mas eu acho que na próxima aula a gente pode colocar uma corzinha nos cards, hein? A gente vai começar a colocar umas imagens a mais. Vamos brincar um pouquinho de JavaScript também. E é isso aí. Legal. Vamos ver a aula de expectativa? Olha só, o que falta, teoricamente, é essa parte do main, né? O corpo mesmo. O boa tarde, navegar em todas as sessões. A gente pode ver que ele tem uma cor diferente também, né? Nesse container. Eu acho que a gente podia deixar isso como desafio, né? Então, ó, o que a gente quer que você faça? Né, tente fazer. Tenta criar essa parte mesmo, ó, do boa tarde, navegar por todas as sessões. Essa questão dos cards em si, onde a gente está escrito boas festas, feito para você, isso a gente faz junto na próxima aula. Faz sentido, né? Ó, gente, eu tô tentando negociar aqui o que a gente faz, o que não faz, para não deixar o desafio tão desafiante assim, né? Não sei como é que pronuncia desafio. Mas essa é a ideia, tá? Tenta fazer esse card do boa tarde, navegar em todas as sessões, esse espaçamento. Ele tem até, acho que um ponto mais complexo que eu acho, né? Se você der um scroll nele, né, no boa tarde, ele vai... Olha aí, olha o que tá acontecendo. Tudo tá parado e só um pedaço tá movendo. Isso a gente faz junto.
Opa, vamos fazer junto. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça que hoje, 6h30, nós temos uma live incrível. Não perca, coloque já na sua agenda. Conte com a comunidade da Alura no Discord também. E para você ter seu certificado, você precisa assistir Todas as aulas. todas as aulas, é isso aí. E a aula ainda não acabou. Você ainda tem um conteúdo extra sobre inteligência artificial. Tchau. Boas-vindas a esse terceiro conteúdo extra de IA aqui na sua imersão front-end. Eu sou Fabrício Carraro, Program Manager aqui na Alura, também autor de um livro sobre IA, e hoje o que a gente vai ver aqui é uma nova função do ChatGPT. A gente já viu, né, nos dias anteriores funções do GPT grátis que vocês talvez já conhecessem, mas hoje a gente vai querer ver uma função avançada que ela só está disponível para quem paga o ChatGPT. Então eu quero mostrar um pouco a pouco o que ela é, como ela funciona e como ela pode te ajudar no dia a dia, seja como uma pessoa desenvolvedora, mas também de outras áreas que você pode falar para os seus amigos, para os seus parentes e tudo mais. Então eu tenho aqui primeiro uma tabelinha que eu queria mostrar para vocês, né, que é uma média de notas. São nomes aleatórios, notas aleatórias também para 4 provas, e a gente tem aqui uma nota final que está em branco, beleza? Isso aqui é só uma apresentação, eu fiz o download desse arquivo também num formato de Excel. E aqui o que eu vou querer mostrar para vocês lá no ChatGPT é como usar isso. Você está vendo aqui em cima, né, que eu estou no GPT-4. Quando você abre aqui, né, a gente tem o GPT 3,5, que se você tem a versão grátis, ele é a única versão que está disponível para você. Mas para quem tem a versão paga, como eu aqui, você tem também o GPT-4, que é outra coisa. Ele é um modelo muito mais avançado que o modelo 3,5, então ele dá respostas melhores, ele consegue raciocinar, entre muitas aspas, melhor também. E o GPT-4, o ChatGPT-4, ele te dá acesso a uma função que é a Advanced Data Analysis, análise de dados avançada. Se você quiser, a gente tem um vídeo lá no YouTube também da Alura falando sobre isso, na nossa websérie de IA, mas eu vou mostrar também aqui para vocês algumas coisas que você pode fazer com isso, também específico para essa imersão de front-end. Então, o que a gente pode fazer é que quando o Advanced Data Analysis, a análise de dados avançada, está disponível, você vai conseguir mandar coisas para o GPT, né? Arquivos mesmo. Então, eu vou tentar mandar esse arquivo, esse mesmo aqui das médias, que eu acabei de mostrar para vocês, mas, como eu falei, eu baixei uma versão dele em Excel, então eu vou mandar aqui, vamos lá ver. Média de notas, está subindo aqui, carregando, e eu vou mandar ele para o ChatGPT. E ele está falando aqui comigo em inglês, né? Você fez o upload de um arquivo de Excel chamado média de notas XLSX. Como eu posso te ajudar com esse arquivo? Eu vou pedir só para ele me falar o que é isso, né? Me explique em português o que é esse arquivo. E aqui vocês vão ver a mágica e como é interessante, como é legal essa função. E ele começa a explicar. O arquivo que você enviou no documento do Excel, o título do arquivo média de notas sugere que esse documento pode conter informações relacionadas a notas e pontuações. Posso abrir o arquivo e fornecer mais detalhes específicos sobre o seu conteúdo se desejar. Sim, abra o arquivo e me dê mais informações. Vamos ver o que ele vai fazer agora. E você vai ver esse analyzing aqui, analisando, que se você abrir ele, você vai ver que tem um código aqui. Isso aqui é código Python. Ele está usando aqui, né, a biblioteca Pandas lá do Python, da linguagem de programação Python, para abrir e para ler os dados desse arquivo. E com isso, ele está vendo o que tem dentro do arquivo. Então, olha aqui. O arquivo média de notas contém uma tabela com informações sobre alunos e suas notas em diferentes provas. As colunas são aluno, prova 1, 2, 3 e 4. Aqui, dados de amostra. Os primeiros alunos listados e suas respectivas notas são. Ele mostrou aqui os primeiros alunos que estão lá e tudo mais. E a coluna final poderia ser destinada à média das notas das 4 provas, mas atualmente não contém dados, que é exatamente o nosso caso aqui. A coluna da nota final ela estava vazia. Então, olha que legal, você consegue mandar para o ChatGPT um arquivo e conversar com o ChatGPT. Isso é muito útil, muito interessante. Então, vamos agora pegar
esses dados do arquivo que ele leu, que a gente está batendo um papo com ele, e para essa imersão aqui, a gente pode querer criar uma tabela em algum site, né? Uma tabela em HTML, por exemplo. Então a gente pode pedir para ele fazer isso para a gente, usando os dados de amostra, que ele deu ali em cima, né? Crie uma tabela em HTML para que eu possa usá-la em meu site. Alguma coisa assim. E vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele já começa na mesma hora a cuspir uma tabela para esses alunos daqui em cima, né? O Marcelo, o Rafael, o Ronaldo, o Lucas e a Luana, alunos hipotéticos, claro, fictícios. Mas ó, aqui o TRED, TR, TH, para quem não sabe muito bem como fazer tabelas em HTML, é assim, usando essas tags que você vai fazer isso. Então, para controlar as colunas, as linhas e tudo mais, é uma coisa geralmente um pouquinho chatinha em HTML que o pessoal reclama, mas agora ó, você pode simplesmente colar aqui. E eu posso abrir uma janela nova, né? Em vez de mandar aquele arquivo que a gente já estava lá, deixa eu pegar aqui, só copiar e colar esses 5 primeiros. Mandar aqui, ó, crie uma tabela em HTML com os dados abaixo, 2 pontos. E aí eu mando. E aí ele começa a fazer a mesma coisa. Olha que interessante, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, em vez de você ter que fazer aquilo, né, de você subir o arquivo para análise de dados avançada, você poderia fazer isso, inclusive, na versão grátis do ChatGPT, que é o 3.5, né, criar um novo aqui para vocês, fazer a mesma coisa. No 3.5, às vezes, ele se confunde um pouco mais, mas olha que ele está sendo muito mais rápido, né? E, aparentemente, está tudo certo aqui também. Então, eu tinha te mostrado uma versão mais avançada, só que para quem tem o pago, que é o do GPT-4, mas aqui também você pode fazer isso na versão grátis, que é o GPT 3.5, fazendo um copia e cola. Em vez de subir ao arquivo, você vai poder fazer o copia e cola e ele vai dar um resultado aqui bem legal para você. Legal, então vamos voltar agora lá para o GPT-4 e vamos abrir a sidebar para pegar o arquivo de Excel que a gente tinha mandado para ele, né, para o GPT. A gente consegue ter o histórico dessa conversa aqui, então a gente não perde aquelas coisas. E, como a gente viu, a nota final não está completa aqui. A gente poderia pedir para ele fazer isso. Então, agora, calcule a nota final. Ela é a média simples das 4 provas. Para cada aluno, vamos dizer, né? A nota final para cada aluno. Ela é a média simples das 4 provas. Vamos mandar para ele ver o que ele faz aqui para a gente. Ele começa aquela coisa, né? Brincar com o Python, com a linguagem de programação Python. Ele pegou aqui para os 5 primeiros, né? Porque a gente não especificou. Poderia ter feito para todo mundo ali da tabela, né? Mas olha que legal. E aqui ele já botou uma média 7.8, 6.2, Ronaldo com 6.725, enfim. Então você consegue literalmente ter uma conversa aqui com um arquivo de Excel, que é uma coisa revolucionária. Não só com o arquivo de Excel, poderia ser um PDF, aí vai ter aquelas questões da leitura e tudo mais, ele consegue fazer isso, mas com PDFs geralmente pode ter outros problemas. Pode ser um docs, um arquivo .docx do Word, mas o mais interessante é que esse ponto com arquivos Excel, com números e tabelas, e também, como eu mostrei, né, você pode se conectar isso com a imersão front-end, mandando ele fazer uma tabela em HTML, mandando mudar a cor, agora gere o CSS dessa tabela com uma cor de fundo cinza escuro, por exemplo. E é muito interessante, muito legal. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa dica e a gente se vê aqui no conteúdo extra da Imersão Front-End amanhã. Tchau, tchau.